Olá, internet. Eu baixei o RPG Maker pela primeira vez há alguns dias atrás. Desde que eu era criança, eu sempre gostei de jogos, né? Tanto jogos de computador, quanto de tabuleiro, cartas, né? Esportes também, que são uma forma de... é um tipo de jogo. E eu sempre gostei muito de jogos. Quando eu era, quando eu era adolescente, eu jogava um jogo chamado Abo. Alguns vão se lembrar, né? O Abo Hotel. E a principal coisa que eu gostava de fazer nesse jogo era criar jogos. O jogo, enfim, ele tinha essa possibilidade, né, que os usuários podiam criar jogos para que outros jogadores pudessem jogar. E era essa a principal coisa que eu fazia quando eu jogava Abo, né, quando eu tinha, sei lá, 12 anos, 13 anos, 14 anos, por aí. E desde então eu sempre tive a vontade de criar jogos, só que por várias razões da vida eu acabei nunca criando. A primeira empresa que eu tentei fazer alguma coisa, que eu tentei fazer dar certo, o primeiro produto que, na época, isso faz 8 anos atrás, o primeiro produto que nós estávamos criando era exatamente um jogo de computador, né, voltado para o aprendizado de inglês. Mas esse jogo acabou nunca sendo publicado, né, nós nunca conseguimos terminar. E, enfim, eu sempre tive essa vontade de criar jogos. Ao longo da minha vida, quando eu era criança, eu criei vários jogos com a minha família. Nós criamos versões diferentes do War e do Banco Imobiliário, né? Várias versões diferentes, que eram muito mais complexas e muito mais legais, né? Mais divertidas. Até quando eu tinha ali 11 anos, 10, 11 anos, a perspectiva que eu tinha, né, daquilo que eu queria fazer era, né, aprender a programar para poder criar jogos. Só que, né, por várias razões da vida, isso acabou não acontecendo. E hoje eu tenho um pouco de conhecimento de programação, mas mais programação para sites e para aplicativos por celular, e não para jogos, né? E esses dias eu estava com vontade de fazer alguma coisa diferente da minha rotina normal de trabalho, estudos, família, academia. E eu fui na minha plataforma, na minha conta da Udemy, que eu acho que é uma plataforma maravilhosa para aprender tudo quanto é coisa. E eu fui ver os cursos que eu tinha, porque eu sabia que eu já tinha comprado, 1 ano e meio atrás, uns 2 anos atrás, eu tinha comprado alguns cursos voltados para o desenvolvimento de jogos. Só que eu nunca tinha começado. E aí, esses dias, eu fui ver os que eu já tinha comprado, e um deles era exatamente do RPG Maker, que eu já tinha, uma vez, há 8 anos atrás, eu tinha visto como é que era a plataforma, né? E eu sempre gostei muito desse tipo de jogo em que os gráficos eles são mais simples, né? O RPG Maker ele trabalha muito com arte pixel, né? O pixel art. E então, enfim, eu comecei a fazer o curso, eu comecei a assistir as aulas, né? São essas mini aulas em que o professor está ensinando como fazer cada detalhe, né, do jogo, como criar o mapa, como colocar os tiles, né, para desenhar o mapa, como colocar o personagem e, enfim, o personagem ir de um mapa para o outro, como fazer ele interagir com objetos, interagir com NPCs, a parte de combate, inimigos e tal. E eu sempre gostei muito disso. Então, quando eu comecei a assistir o curso, eu pensei, ok, deixa eu não apenas assistir às aulas, mas deixa eu, né, de fato, ir fazendo, ir acompanhando, né, o que ele está fazendo. Então, eu fui na Steam e comprei. Eu comprei o RPG Maker, que me custou uns R$ 100, mais ou menos. É até engraçado, né? O próprio curso, ele deve ter me custado uns R$ 25, eu acho. US$ 5, mais ou menos. Então, enfim,
é curioso como hoje, né, em 2025, muitas dessas coisas que eu acho que nós queremos fazer desde criança com relação à tecnologia, hoje elas são infinitamente mais acessíveis do que elas eram antes, né? E, e é muito mais barato também, né? Uma coisa que eu achei curioso, até da própria forma que o RPG Maker se descreve, né, é alguma coisa como ele é simples o suficiente para uma criança, mas ele é potente o suficiente para um desenvolvedor, né, um desenvolvedor de jogos profissional. E eu achei isso curioso, né, porque de fato eu acho que uma criança aí de 6, 7, 8 anos certamente consegue criar jogos no RPG Maker, né? E porque ele não demanda, pelo menos a parte mais simples, vamos dizer assim, a parte mais básica, ele de fato não demanda programação, né? As funções, né? As funcionalidades que a pessoa estaria utilizando, se ela vai só utilizar o básico que o software oferece, e isso de fato são só botões que a pessoa está clicando, né? Ela não precisa de fato programar as funções. Mas isso acaba servindo como uma introdução à programação, num certo sentido. Porque a pessoa, né, a pessoa, no caso a criança, ela consegue aprender a entender, ok, de fato, quais são os passos que eu tenho que estar fazendo para que o jogo ele funcione de uma certa forma, não é? E aí, claro, numa etapa posterior na sua vida, né, sei lá, na adolescência, com 10, 12 anos, aí é que essa criança, ela vai ela pode desenvolver, eu acho que com mais facilidade, o interesse em de fato aprender a programar, né? Enfim, esse é mais um dos meus desenvolvimentos por não estar tomando café. Comecei a fazer esse curso bem lentamente também, sem pressa de terminar ou sem pressa de criar algum jogo, mas mais por curiosidade, por interesse, por prazer, né, por gostar de estar envolvido com esse tipo de atividade, né? Enfim, esse é o vídeo de hoje.